Sejam muito bem-vindos à nossa aula de pontos chaves de asma. O que é importante vocês saírem dessas discussões teóricas sabendo para o seu próximo atendimento de um paciente que chega no seu plantão com crise asmática. Primeiro que não há um lugar exato para ele chegar. Pode ser um paciente que está na sua casa, um paciente do pronto-socorro ou até mesmo UTI. É um protótipo de um paciente grave, pode chegar em franca insuficiência respiratória e você necessitar inclusive de intubar com parâmetros específicos da ventilação mecânica. Mas colocando aqui no nosso método diagnóstico, prognóstico e tratamento, é importante que você tenha segurança para passar por todos eles para tratar de forma efetiva e saber a doença que você está tratando. Começando pelo diagnóstico, a gente sempre lembra de epidemiologia, fator de risco, quadro clínico e exames complementares. Resumindo aqui, epidemiologia é uma doença muito comum, principalmente aqui no Brasil, em regiões litorâneas. É comum em indivíduos mais jovens. A asma não é uma doença do idoso e também não é uma doença de crianças abaixo de 6 anos. A gente pensa ali em indivíduos adolescentes, adultos jovens, mais prevalente em mulheres, também na cor preta, mas pode acontecer em todo indivíduo. Pacientes com dispneia, às vezes é um diagnóstico desafiador, mas lembra, principalmente quando eu tenho um quadro clínico sugestivo, que eu vou chegar aqui. Fatores de risco então, lembrar de fatores genéticos, fatores hereditários, uma paciente que tenha, por exemplo, histórico de dermatite, de atopia, já tenha histórico de má adesão ao tratamento, baixa renda, baixa escolaridade, tudo isso faz com que a asma tenha possibilidade de ser mais grave. É um fator de risco para crise que não pode ser controlado com facilidade. Quadro clínico, a gente tem que lembrar de 4 coisas, principalmente tosse, dispneia, e aqui a dispneia ela é intermitente, tá? Porque o conceito de asma, que é uma doença inflamatória crônica também, ela é intermitente porque ela é reversível, tá? Então o fluxo aéreo ele obstrui e por vezes fica mais fácil de forma intermitente. Diferente de uma doença obstrutiva crônica que muitas vezes o fluxo já é obstruído de forma crônica por alteração estrutural, muitas das vezes essa dispneia pode ser mais progressiva, tá? Além disso, a dor torácica é comum nesses pacientes, é a dor torácica em aperto, perfeito, além da sibilância, tá? Quando temos sibilos na ausculta, a gente tem que lembrar de doença obstrutiva e tem que pensar em asma se o paciente tiver epidemiologia e fator de risco também positivos. Exames complementares, muitas das vezes você vai lançar a mão no seu plantão para excluir outras causas, mas se você tiver disponível uma espirometria, se tiver disponível um medidor de fluxo, pode te ajudar para ver sua obstrução, principalmente na expiração. Mas eu quero que você guarde no seu coração o quadro clínico, que é a partir dos sinais e sintomas do paciente que você vai dar um diagnóstico de asma. Então lembra de tosse, dispneia intermitente, dor torácica em aperto e sibilância, tá? Prognóstico, em relação ao prognóstico, eu quero que você lembre de 4 fatores. 4 fatores para você já estratificar quem que é o paciente grave. E você, como médico, você consegue saber quem que é o paciente grave pelo seu ouvido, mesmo sem ter um estetoscópio. Como assim? A quantidade de frases que o paciente fala já é um fator que te denota o prognóstico. Se o paciente chega conversando com você ou fala frases completas, provavelmente é um paciente de leve a moderado. Se o paciente tem dificuldade para falar e fala frases incompletas, é um paciente prognóstico grave. Se ele não consegue falar, está muito taquidispneico, já é um paciente muito grave. Então, frases completas, frequência cardíaca também te dá um sinal do quão hipoxêmico esse paciente está, de quão grave ele está. Se tem uma frequência cardíaca normal, provavelmente é uma crise leve a moderada. Se está taquicárdico de 100 a 140, é uma crise grave. E frequência cardíaca acima de 140 é uma crise muito grave. Saturação também eu uso para avaliar o grau de hipoxemia. Então, com esses 3 fatores, que é olhando e ouvindo o paciente, você já sabe o prognóstico. Mas na ausculta, você também consegue estratificar isso pelo nível de agitação, confusão mental. Você tem na sua aula teórica uma tabela que destrincha todos esses fatores que você tem que olhar, tá? Mas fique de olho no prognóstico, porque o paciente muito grave, ele pode precisar de ventilação mecânica. Inclusive a VNI na asma tem pouca robustez, tem pouca evidência de que possa melhorar, diferente, por exemplo, da DPOC. Guarde isso no seu prognóstico. Aqui a gente está abordando a crise asmática, né? Quando a gente trata a asma e acompanha a asma em ambiente ambulatorial, aí eu mudo um pouco toda essa abordagem. E qual que é a definição de uma asma que não está controlada? Leva em consideração também 4 fatores. Se essa doença está levando à limitação de atividades diárias, se essa doença cursa com sintomas noturnos, se esse paciente faz uso de beta-agonista de curta duração mais de 2 vezes na semana, como resgate, e se esse paciente tem sintomas diurnos mais do que 2 dias na semana também. Todos esses 4 parâmetros te dão sinais que essa asma não está controlada e pode desaguar em uma crise
lá no seu plantão. E aí você entra também, se a asma estiver controlada ou parcialmente controlada, em regime ambulatorial, no seu PSF ou com pneumologista, naqueles 5 passos, né? Step 1, Step 2, Step 3, Step 4, Step 5, do controle de asma. Mas no pronto-socorro e na UTI, para controle da crise aguda, é isso que você precisa saber. Tratamento, que é o que te faz médico, focando em prescrição e procedimentos. Na aula prática a gente vai mostrar tudo isso, mas eu quero te falar para você ficar bem de olho na terapia broncodilatadora, que é o que vai abrir o pulmão do seu paciente que está obstruído na hora da crise. Temos aqui um beta-2 agonista de curta duração, tá? Salbutamol. Aqui você tem 100 microgramas por jato. A gente te deu quais são as doses que você tem que fazer durante a crise, mais 3 jatos de 20 em 20 minutos na primeira hora, podendo repetir nas primeiras horas, mas evitando, obviamente, superdosagem. Você não vai dar salbutamol, inclusive, por outras vias, endovenosa, porque você está mais suscetível a efeito colateral, taquicardia, entre outras coisas. Mas juntamente com o beta-2, principalmente em casos graves, você pode associar o brometo de ipatrópico, tá? O atrovente, fazendo inclusive nebulização, se você tiver o salbutamol em gotas, tanto salbutamol quanto o fenoterol são beta-2 agonistas de curta duração. Você pode fazer em jato ou nebulização colocando em soro fisiológico numa máscara de nebulização ligando numa litragem de oxigênio, tá? Então, isso aqui vai ser a dupla que você vai mais investir tempo para fazer uma broncodilatação rápida, porque tem ação rápida no seu paciente com crise asmática, tá? Em um segundo momento, obviamente, no paciente com asma, o corticoide também é de grande valor. E aqui eu trouxe para você a metilprednisolona. É um corticoide que tem boa penetração pulmonar. É um pozinho liofilizado. Você pode diluir no próprio diluente, tá? E tem algumas doses. Essa aqui é de 125 mg. Na crise asmática você pode usar de 60 a 125, de 6 ou 12 horas de intervalo, depende da dose que você vai fazer. Mas lembrar de fazer na primeira hora. Ele não é tão urgente quanto os broncodilatadores, mas deve ser feito para reduzir a inflamação brônquica. Esse então é o que você precisa saber para controlar rápido. A gente tem outras medidas para asmas já refratárias, para quadros que não estão respondendo essa terapia inicial, mas a gente abordou isso na aula teórica. Aqui no fechamento de diagnóstico, prognóstico e tratamento, é isso que eu quero que você saiba. Saiba manejar essas medicações, saiba estabelecer o prognóstico e também o diagnóstico, para não passar perrengue no seu próximo plantão. Valeu, conhecimento liberto, até a próxima aula. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, eu quero que você me fale com um gesto, que é clicar em gostei, porque isso vai fazer com que mais vídeos como esse sejam mostrados até você. E para ajudar outras pessoas, inclusive outros médicos, na nossa missão de 1 milhão de vidas salvas nos próximos 10 anos, comenta aqui o que você já viveu de experiência em relação a esse tema, o que você quer ver no conteúdo da Liberdade Médica. Olha o tanto de vídeo legal que pode gerar valor para sua formação médica, que vai aparecer aqui do lado. E principalmente, para você dar o próximo passo em relação à confiança, eu quero te apresentar o programa de formação médica que mais cresce no Brasil e o mais bem avaliado, segundo avaliações públicas do Google. Deixei o link descrito aqui, o link fixado para você conhecer. Conhecimento que liberta.